A mitologia grega, ela acabou surgindo como se fosse uma religião. Ela servia para surgir como uma religião para tentar explicar o que a gente queria. Essa tal mitologia grega, ela acabou surgindo junto com mais duas mitologias. Foram uma fusão dessas duas mitologias para formar a mitologia grega que a gente conhece hoje. Uma delas foi a mitologia dórica e a mitologia messênica. A mitologia dórica, ela é meio, como é que eu vou dizer, complicado para falar para vocês, porque ela não é algo concreto, ela não é algo que você já tem já escrito. Ela, como é que eu vou dizer agora? Ela, agora faltou a palavra. Ela é uma teoria, a origem dela é uma teoria. Eles tentam explicar que normalmente eles da mitologia dórica, ou então os dórios, eles chegaram na Grécia vindo das montanhas ao norte e ao nordeste delas. E nessas encruzilhadas eles acabaram encontrando a mitologia messênica, que provavelmente já morava lá na Grécia, só que ela é na Grécia, ela é conhecida, a mitologia grega ela é conhecida como uma sociedade mais avançada para a época, né? Para a época ela seria mais avançada. O engraçado de se dizer é que provavelmente a mitologia dórica ela era nômade, ela não ficava em um só lugar. Então das montanhas, provavelmente quando acabou o alimento, acabou a caça e tal, eles acabaram partindo da montanha para a Grécia e eles acabaram encontrando isso, provavelmente teve rixa de tribos, né? Porque tem um líder de uma tribo, tem um líder de outra tribo, então acabaram tendo certas rixas. Teve um fight muito louco. E depois de um tempo, provavelmente, né? Com minhas palavras, talvez o poder de fogo das duas tribos de fogo fosse tão grande que essa briga só ia resultar em perda para ambos. Então, eles devem ter feito um trato, qualquer coisa assim. Vamos recapitular aqui porque a câmera acabou dando uma travada aí. Então, recapitulando, eu estava dizendo que provavelmente eles fizeram um trato, um certo acordo entre eles. Então, assim, peraí, deixa eu focar aqui a câmera. Então, entre eles acabaram tendo esse acordo e como fizeram os portugueses mesmo. Provavelmente um teve certo filho com o outro, misturaram as culturas, aí eles viram que tinham algo em comum, que eles acreditavam em alguma coisa em comum. Aconteceu isso também na França do século XVIII. Você era obrigado a acreditar em um ser, mas não era especificado o que. Você acreditava em o que você quisesse. Desde Deus, desde o diabo, desde o Lanterna Verde, o Super-Homem, tinha que acreditar num ser supremo. Então eles viram isso, que eles tinham um ser supremo, e não só um, e sim dois, ou três, quatro, mais de um ser supremo. E nisso acabou que eles juntaram, pesquisaram, né? E acabaram fazendo a própria mitologia grega que a gente tem hoje. Uma coisa é porque muitos não entendem por que existir essa mitologia. Além de ser uma coisa muito legal, uma coisa cultural, você aprender sobre outras culturas é muito legal. Mas uma coisa que eles não entendem hoje é porque essa mitologia existiu em si, né? Bom, é porque hoje a gente costuma falar que certa coisa é a ciência ou então certa coisa é Deus. Naquela parte não tinha tanta ciência e muito menos tinha Deus. Entre aspas, não tinha, né? Se você for ateu, se você for outra coisa, você acredita se quiser. Mas naquela época não tinha o nosso Deus, né? Deus, Jeová e tudo que a gente conhece. Jeová de acordo com a minha religião. Se nós só chamar outra coisa aí, né, comigo, bom pra você, mal pra você. Então, mas voltando aqui, então eles usavam para explicar. Usam isso na mitologia nórdica, usam isso na mitologia egípcia, na hindu, qualquer mitologia eles usam isso. Bom, eles relativamente eram deuses que tinham poderes, como o nosso deus de hoje, o nosso deus atual. Só que aí eles usavam isso para explicar coisas que a ciência não explicava. Lembra que nessa parte começou a existir matemáticos, filósofos como Da Vinci, Michelangelo, Leonardo, nossa, tudo. Mas nessa época estavam surgindo filósofos, matemáticos, fisionômicos, tudo isso. Então eles não tinham muito poder tecnológico, nem ciência, nem nada. Então o que? Era mais fácil você acreditar no sobrenatural, que era uma explicação mais razoável. Por exemplo, hoje ninguém sabe por que tem o raio, por que cai o raio. Antigamente eles culpavam Zeus, que Zeus está entediado e quer atormentar os mortais. Ou então porque chove. Naquela época era... Quem era mesmo? Eu não vou lembrar o nome do deus agora, é o deus da água. Da água, entre aspas, não o Poseidon, tá? O Poseidon não. Mas deve ser um deus da chuva lá.
a gente possivelmente vai falar no trabalho, possivelmente, eu acho, né? Então, eles acreditavam nisso. Então, tinha uma certa coisa, por exemplo, hoje, por que chove? Porque a gente tem a precipitação, a luz do sol acaba aquecendo muita água, a água acaba subindo, e nisso que a água sobe, ela acaba por se transformar em vapor, ficar presa na nuvem, aí com a inversão térmica, né, que a gente já está aprendendo em biologia agora, o ar de cima fica mais frio do que o de baixo, acaba esfriando, as nuvens precisam descarregar. Então, quando eu estava voltando, né, porque é difícil ficar sozinho aqui em casa para fazer trabalho, então, como eu estava voltando, o vapor acaba indo para as nuvens, acaba esfriando elas têm que descarregar, entre aspas, essa água em algum lugar, então acaba chovendo de novo. Naquela época, eles usavam que, era tal Deus que está fazendo isso, tal Deus que está fazendo aquilo. Por exemplo, quando tinha enchentes, quando, por exemplo, o mar está muito furioso, né? O mar está muito bravo, começa a vir aquelas ondas de mais de 3 metros, mais de 2 metros. É o que? É a força do vento que está fazendo isso, mas na época eles acreditavam que era Poseidon, porque se chega alguém e falava assim, não, mentira, não é ele, é o vento. Você era apedrejado, podia ser morto, podia ser humilhado na frente da sociedade, e a sua opinião, sua boca, seu dinheiro, você não valeria mais nada. Literalmente você seria um nada vagando no mundo por aí. Então, essa mitologia, a mitologia grega, acabou surgindo dessas duas partes, dessas duas outras, entre aspas, mitologias também. E uma coisa interessante que eu gosto da mitologia grega é porque ela agrega muito o sistema cristão também. Porque a gente tem o submundo, a gente tem o Hell, o inferno, nós temos a Terra e nós temos o Olimpo. Foi mal, tive que cortar de novo aqui que o gato passou correndo e me assustou. Então... Sai, Shuri, vai. Bom, então, voltando aqui, eles acreditavam, tinham uma certa opinião, e o que eu tava achando de curiosidade mesmo é porque a gente tem o Olimpo, né? O Olimpo, tínhamos o Olimpo lá, que é o lugar de descanso dos deuses, tínhamos a Terra, nosso planeta e tal, tínhamos mais abaixo o Hell, o inferno, né? E uma curiosidade é que muitas das histórias e metáforas que a gente usa hoje é porque tinha essa no passado. Eu acho que muitos de vocês já ouviram, mas não sabem. Tem aquela frase que diz: o calcanhar de Aquiles dessa pessoa, ou então o tendão de Aquiles dessa pessoa. É que varia de história. Mas a história que eu gosto, que eu conheço, é porque existia um rio que atravessava... Não é o mesmo rio que tem lá o carinha que pede as moedas de morto para você atravessar o rio para ir para o inferno, para ir para o reino de Hades. É outro rio, mas também passa pela terra e pelo inferno, que é o rio Estige. Esse rio, quem fosse banhado nele, acabaria por ter imortalidade. Então Aquiles foi esperto, foi se banhar nele. Só que, se eu me lembro bem, acho que foi quem fosse o primeiro a tomar banho nesse rio. Eu não sei se ele foi o primeiro ou não, eu sei que acho que era o primeiro. Porque aí, quando ele foi entrar lá para tomar banho, né, ele tinha que tirar a roupa e tudo e se banhar. Só que na hora que ele foi entrar lá, acabou grudando uma folhinha mesmo, bem pequena, no seu calcanhar. Então, aquela ali seria o quê? O seu ponto fraco, aquele ali seria o ponto fraco de Aquiles. Então não é muito bom você ser invulnerável ou imortal tendo um ponto fraco. Então por isso que normalmente quando a gente fala o calcanhar ou o tendão de Aquiles, está se referindo ao ponto fraco da pessoa. Então muitas das histórias, metáforas, coisas, culturas, tudo que a gente tem hoje, uma coisa que não é valorizada hoje, principalmente no nosso país, é o profissional de história. O profissional de história sofre muito, por exemplo, na Revolução Francesa mesmo, se a gente estudar sobre ela, então coisas de 200 anos atrás, a gente pode entender como é que a nossa política foi chegar nesse ponto que ela está hoje. A Revolução Francesa explica isso, outros acontecimentos históricos marcantes. A mitologia grega é uma das mitologias mais ricas em cultura, rica em tudo praticamente. Eu acho que na minha opinião, e é isso e pronto, acabou, a nórdica ela ganha da mitologia grega, mas a grega também é muito boa, é uma mitologia que vale a pena você conhecer, pelo menos o básico. Bom, como eu joguei God of War, pretendo jogar esse novo God of War, eu acabei por ter curiosidade, pesquisei um pouco, sei o básico assim, acho que mais que o básico assim.
Mas eu sei o necessário para fazer um trabalho desse, tanto que eu mal precisei estudar. Eu só precisei pegar mesmo sobre a mitologia da Dória e a micênica. Essas duas, para ter uma junção para explicar melhor para vocês. Eu não quis me aprofundar tanto nelas porque elas não é o tema, embora eu tenha fugido não, porque tá tudo ligado aqui. É tudo relacionado com mitologia grega. Mas eu quis explicar elas mais porque uma, você mal tem a origem, e a outra você sabe que é só uma sociedade muito avançada. Então é isso, velho. Essa foi a minha parte, vamos passar para a próxima parte, que acho que são os deuses, acho que é o Rafael que vai explicar os deuses. Eu não sei, então passem para ele. Bom dia, turma. Eu vou falar um pouco sobre a mitologia na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a religião era politeísta, pois os gregos adoravam a vários deuses. Não existiam escrituras sagradas como a Bíblia para os cristãos. As principais fontes a esse respeito foram as escrituras no século VIII a.C., por Hesíodo, entre parênteses Teogonia, e por Romero. Ilíada e Odisseia. Na teologia são tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Nas narrativas, Ilíada e Odisseia são descritos grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses. Tá. Bom dia, eu vim falar um pouquinho sobre os deuses e falar um pouquinho das origens dos semideuses também. Os deuses, eles tinham uma forma humana e sentimentos humanos, como amor, inveja, traição, ira, etc. E era comum os deuses se apaixonarem pelos humanos. E como a gente sabe, eles tiveram, como eles foram apaixonados pelos humanos, eles tiveram filhos. E esses filhos se tornaram alguns heróis da mitologia grega, como, por exemplo, o Perseu, Ajax, Édipo, Teseu, etc. Hércules também está nessa lista. Diferente de seus pais, deuses, os semideuses eles não eram imortais como seus pais, porque eles eram mistura de mortais com imortais, então, Mas eles, eu vou citar algum nome de alguns deles. Vocês conhecem já o Hércules, que é, o Hércules, não tem como explicar o Hércules. O Teseu, ele venceu o Minotauro no labirinto de Creta, que é cara, venceu o Minotauro, realmente. O Ajax, que ele atuou muito bem na Guerra de Troia. O Perseu, que venceu a Medusa, decapitando ela, cortando a cabeça. O Édipo, que com a sua inteligência superior do padrão daquela época, ele decifrou o enigma da Esfinge e se tornou o rei de Tebas. E o Cadmo, ele matou o dragão que assombrava Tebas. Tebas. E é isso. Agora aqui ela vai explicar um pouquinho do semideus. Falou. Oi, temos, ok. Olá, gente, bom dia. Eu vim citar alguns deuses aqui dos deuses, entendeu? Eu vim citar alguns deuses do Olimpo, dessas várias classes do politeísmo da religião grega. Dentre elas, a maior doutrina era dos deuses do Olimpo. Os deuses que derrotaram os titãs. Os deuses. E aqui eu vou citar alguns deles, vou dizer os poderes deles e onde eles se encaixam nessa porcaria toda. Vou começar com Zeus. Zeus nada mais, nada menos era o rei dos deuses superiores, cara que era além que só ele, hein? Logo após Zeus, nossa querida e amada Atenas, que sabe que é Atenas, nossa querida rainha, deusa da sabedoria, rainha sou eu aqui, gente, com essa coroa aqui. A nossa querida deusa da sabedoria. Logo após Atenas, temos quem? Afrodite, deusa totalmente contrária de Atenas, a deusa da beleza e deusa do amor. Atenas, deusa da sabedoria, era linda, mas sim, deusa da sabedoria, era aquela intelectualzinha. A Afrodite já era aquela good vibes gostosão. Ela
também conhecida como a que bota o chifre nos outros homens, porque Afrodite, gente, Afrodite era assim, ó, tu andou, perdeu. Logo após Afrodite, nessa minha lista aqui, temos Poseidon. Quem é Poseidon, gente? Poseidon é o maior inimigo de Atenas, né? Assim, os dois têm uma rixa, né? Os dois não se batem muito. Poseidon era quem? O deus dos mares e das águas. O deus do qual Ulisses desafiou. O deus do qual Ulisses desafiou. Depois de Poseidon, passando assim por um pouco por fogo, assim, brincadeira, fogo não, passando assim por um lado mais guerra, mais pesado assim da mitologia grega, a gente puxa pro deus da guerra, o Ares, nosso querido vilão da Mulher Maravilha. Nada a ver, aquele que inventa, coloca um filme assim, ó. Lá em Mulher Maravilha vocês vão saber um pouco também das Amazonas, que eram outras criaturas, heroínas lá da mitologia grega. Tem tudo a ver com a mitologia grega. Recomendo muito que assistam Mulher Maravilha. E por último, mas não menos importante dessa minha lista aqui, temos Deméter, a deusa da agricultura. Uma deusa assim pouco citada, mas muito importante, pois ela que ajudava os agricultores a produzir suas plantas e deixar suas terras férteis para essa coisinha. Vai, e o Gustavo vem agora com todo o resto. Bom, como Yuri já citou, ele citou alguns deuses do Olimpo. Então eu vou terminar de citar esses deuses e vou citar os deuses da classe inferior. Bom, vamos começar. Hera, deusa que protegia o casamento, irmã e esposa de Zeus. Apolo, deus da luz, poesia e da música. Artemis, deus da caça. Hefesto, deus do fogo. Etias, deusa do coração e da chama sagrada. E Hermes, que era o mensageiro dos deuses. A classe inferior de deuses é apenas formada por 3 deuses. Hades, deus dos infernos, irmão de Zeus. Dioniso. Tá aparecendo aí na tela. Deus do vinho e algumas religiões que não eram tão importantes quanto a Zeus. E Pan, que era a deusa da floresta. Gente, eu voltei aqui rapidinho só pra avisar que as ninfas eram as deusas. Mentira, eram ninfas, não eram deusas. Que comandavam a natureza. Elas não eram tão importantes. Mentira, elas eram importantes, mas ninguém quase lembrava delas. E também tínhamos as musas. Sim, gente, mitologia grega também era cultura. Musas lindas. Solta o trecho do vídeo das musas. Vocês vão escutar esse cara? Ele tá fazendo essa história parecer uma tragédia grega. Pega leve, cara. Deixa com a gente, querido. Vai nessa, garota. Que a gente via no desenho do Hércules. É essas mesmo. Elas eram as deusas das artes cênicas e da cultura, das histórias. Eram delas que vinham esses negócios aí bem doidos. Foi isso então. Os heróis, seres mortais, alguns deles filhos de deuses com humanos, foram muito importantes na mitologia grega. Os com maiores destaques são Aquiles, Teseu, Édipo, Agamenon, Menelau e Ulisses. O principal deles era Heracles, em romano Hércules. Ele era filho de Zeus com Alquimena. Aquiles era filho de Peleu, rei dos Mirmidões. Ele possuía uma beleza exagerada no corpo, no rosto e tinha cabelos dourados. Aquiles partiu à guerra, mesmo sua mãe tentando impedir por causa da profecia do oráculo. Dizia que se ele partisse para Troia e matasse o filho de Apolo, ele morreria. Mas mesmo assim ele não deu ouvidos à sua mãe. Ele acabou morrendo com uma flecha no calcanhar. E por isso surgiu a expressão calcanhar de Aquiles. Jarsão era filho de Eolo, o vento. Perias desconfiava muito daquela linhagem, pois ele dizia que era bastante perigoso. Jarsão e Argos reuniram um grupo de heróis, chamados Grupo de Argonautas. Eles gostariam de recuperar o Velocímeus de ouro, guardado por um enorme dragão. Teseu, na mitologia grega, foi um grande herói ateniense. Ele era filho de Egeu, rei de Atenas e de Etra, filha de Treseu. Édipo é um personagem famoso na mitologia grega. Ele é conhecido por matar o seu pai e casar-se com sua mãe.
filho de Laio e Jocasta. Agamenon. A história mais conhecida de Agamenon foi sobre o desentendimento dele com Aquiles na Guerra de Troia, onde provocou a derrota dos gregos. Menelau, na mitologia grega, foi um rei lendário em Marcedemônia, irmão mais novo de Agamenon e filho de Atreu. A história de Ulisses é mais conhecida pela Odisseia, onde fez os seus atos mais conhecidos, como o cavalo de Troia, cujo surgiu a expressão "o presente dos deuses".